Olá, é um prazer estar aqui novamente no Link, participando desse evento que todo ano acho que ele se torna um marco, né, da acessibilidade digital e vem, acho que cada vez mais reforçando a importância desse tema. Agradeço muito a HandTalk pelo convite e para a gente poder falar sobre um tema tão importante que é a relação de inteligência artificial com a acessibilidade na web. Hoje, a inteligência artificial é talvez o tema do momento que a gente está discutindo, estamos acompanhando uma grande evolução relacionada a tecnologias de inteligência artificial, e a ideia aqui é a gente poder bater um papo sobre esse tema. E, bom, o meu foco aqui é sobre acessibilidade digital, e por isso que eu trouxe um especialista em inteligência artificial para a gente começar esse bate-papo. Então, para começar, acho que eu queria nos apresentar. Eu sou Reinaldo Ferraz, eu trabalho no CEWeb BR. O CEWeb é um centro de estudos sobre tecnologias web, e eu atuo diretamente com projetos relacionados à acessibilidade digital. Já sou uma figurinha carimbada aqui do Link, já participei algumas vezes dele por aqui. Bom, e fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, de cabelos lisos, castanho claro, tenho olhos verdes, tenho uma barba cerrada que já está ficando branco, estou usando uma camisa azul e meu fundo, ele é um fundo branco que está um pouco desfocado. E aí agora eu queria apresentar o Diogo Cortis, o Diogo que é um dos maiores pesquisadores de inteligência artificial do país, ele também atua aqui no seu web com a gente, e eu queria que ele se apresentasse para a gente poder começar esse bate-papo. Obrigado, Reinaldo, pelo convite. Primeiro, eu acho que, assim, não me sinto um dos maiores especialistas, mas trabalho há um tempo na área, então é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto que é super importante. Então, para começar, né, eu vou me autodescrever. Sou um homem branco, tenho cabelo curto, liso e castanho escuro. Tenho uma barba, né, também curta e tô agora sentado no fundo, né, aqui da minha sala com uma cortina. Legal, Diego. Acho que só para a gente introduzir o tema, a gente já vem trabalhando, né, aqui no seu web e pesquisando sobre esse tema de inteligência artificial. Inclusive, a gente até organizou um evento, né? O Diogo estava à frente desse projeto de organizar um seminário sobre inteligência artificial, que foi um baita de um seminário legal. Os debates, as palestras são todas disponíveis no canal do Nick BR no YouTube, e eu acho que é um tema que ele acaba envolvendo diversas áreas, e acho que uma delas é a acessibilidade digital, e acho que é um tema que a gente começa a tratar também de forma mais, com mais cuidado, porque a gente já começa a perceber certos impactos da acessibilidade. E aí, para começar, eu queria pedir para o Diogo falar um pouquinho sobre como que ele acha que a inteligência artificial ela pode deixar a web mais acessível. Eu acho que a gente está vivendo um momento, Reinaldo, muito oportuno, porque a gente está vendo o nascer de um novo tipo de inteligência artificial. Eu acho que essas IAs generativas, né, que são esses grandes modelos fundacionais, eles permitem que os modelos trabalhem com diferentes modalidades da cognição, que seria próxima da cognição humana. O que eu estou dizendo por modalidades? São esses diferentes tipos de conteúdo, que são desde texto, passando por áudio e chegando na parte de imagens, né? E aí, tanto imagem estática quanto vídeos. E uma coisa interessante é que esses modelos eles trabalham muito bem com a linguagem, né? Que é a forma como a gente organiza nossos pensamentos, que a gente se comunica, que a gente produz algum tipo de conteúdo, e elas dominam muito bem esse campo da linguagem no sentido de processar e organizar a informação. Tanto que esses modelos, né, como o ChatGPT ou o Bard do Google, que é o concorrente do ChatGPT, a gente chama de modelos de linguagem. E então eu acho que é bastante promissor, porque é um tipo de modelo agora que ele consegue entender melhor os conteúdos com que a gente está lidando. E isso vai facilitar, acho que, vários processos que são importantes, que eram difíceis de ser feitos, de inclusão, né? Então, isso vai, desde, por exemplo,
se pensar, né, nesses modelos utilizados na imagem, né, então eu posso, por exemplo, usar esses sistemas que capturam imagem para descrever uma cena, ou então para fazer a transcrição de algo, ou traduções, né? Então, acho que as possibilidades são muitas mesmo, e esses modelos são bastante promissores nesse sentido. E você falando do chat GPT, eu lembro que na participação que eu fiz lá no evento, né, de IA generativas, eu participei de um painel chamado Impactos da IA Generativa no Ecossistema da Web no Brasil. E na minha participação, eu fiz alguns apontamentos falando sobre os riscos que essa IA podia trazer para a web por coletar exemplos de sites com problemas de acessibilidade e replicar. Então, a gente tem uma série de dados sobre acessibilidade, né? Por exemplo, que a própria TIC Web Acessibilidade aponta que a gente tem menos de entre 1 e 2% dos sites brasileiros governamentais que seguem padrões de acessibilidade. Considerando que essas ferramentas elas coletam dados, coletam informações da web, né, para poder gerar esse resultado, elas podem estar gerando um resultado que pode apresentar alguma barreira de acessibilidade. Mas aí o que eu queria saber de você era o que a gente poderia fazer para direcionar essa coleta feita por essas ferramentas para boas práticas e para documentação, e que tenham exemplos adequados de acessibilidade, que eles possam usar bons exemplos de aplicações que sejam acessíveis. Eu acho que o fundamental é pensar na curadoria, né, de dados que vão ser usados nesse treinamento de IA. Porque hoje, assim, esses modelos, eles são treinados de uma forma que a gente chama assim, vamos pensar em dois momentos. O primeiro é o aprendizado que a gente fala que é autossupervisionado, ou seja, é a inteligência artificial coletando um monte de coisa que está disponível na internet e a partir daquilo aprendendo as relações entre coisas, entre palavras. E um segundo momento é o que a gente chama de um aprendizado mais específico, que é um fine tuning, né? Ou seja, eu posso pegar um modelo e treinar ele para fazer coisas específicas. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante, que ainda talvez seja preciso construir, pelo menos assim, de cabeça, não me vem nenhum grande banco de dados sobre isso, que é de boas práticas de acessibilidade com exemplos. Por quê? Com isso, né, mesmo porque a IA, né, ela produz conteúdo, mas ela também gera código, né? E se ela tiver sido treinada com uma base mais robusta de exemplos, né, de códigos acessíveis ou de padrões acessíveis, de ajustes que podem ser feitos para trazer mais acessibilidade, ela, consequentemente, ela vai replicar isso no seu código. E aí, com isso, ela pode, né, nessa produção de conteúdos, artefatos tecnológicos, levar uma consideração maior nesse aspecto da acessibilidade, né? Acho que é fundamental a gente pensar e organizar esses bancos de dados com códigos e boas práticas de acessibilidade. Você tocou num ponto interessante de banco de dados e principalmente de conteúdo, mas de código, que eu lembro que eu cheguei a fazer alguns testes, tanto com o chat GPT como algumas ferramentas que geram código automático, e foi interessante porque no chat GPT eu pedi para ele criar um formulário simples em HTML, e ele criou um formulário, claro, era um formulário simples, mas ele criou um formulário com a codificação perfeitinha, englobando a acessibilidade. Tinha só um pequeno detalhe, mas não estava relacionado com o formulário. Só que, por outro lado, eu comecei a pesquisar algumas ferramentas que que criam sites de forma automática, né? Especialmente algumas que falavam que usavam inteligência artificial. E me surpreendeu, porque no fim, a sensação que eu tive é que essas ferramentas que criam sites automáticos que dizem usar inteligência artificial, na verdade, me pareceu que elas usam a inteligência artificial para poder gerar conteúdo só com texto, para gerar uma estrutura já de texto, um template mais baseado em texto do que em código. Os códigos eles já eram pré-montados e com muito problema de acessibilidade. E aí, qual que é a preocupação nesse aspecto? É você ter
uma ferramenta que gera templates, que gera uma quantidade grande de páginas e ela pode replicar esses problemas de acessibilidade. Então, uma pessoa que entra nesse template, ela pode criar um site com problema de acessibilidade. E aí, por isso que eu queria te perguntar sobre esses bancos de dados, porque para resolver esse problema, teoricamente, a gente deveria que abrir uma issue, abrir um comentário, mandar uma mensagem para quem desenvolve esses templates, para poder considerar a acessibilidade. Mas pensando em inteligência artificial, teria algum local específico para fazer esse tipo de colaboração que a gente pudesse colaborar para melhorar essas ferramentas, ou a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de ficar indo de aplicação por aplicação, de site por site, para reportar esse tipo de problema? A dificuldade hoje que a gente tem é que essas ferramentas elas são proprietárias, né? E aí esse é o grande lance. Tá vendo um fechamento dessas ferramentas de A, e aí você tem pouco controle, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar o ChatGPT ou algumas outras ferramentas que são proprietárias, a gente não tem muita ingerência sobre isso, né? Então a gente teria que entrar em contato com o fornecedor, tentar uma conversa, mas assim, que eu vejo como uma dificuldade imensa, né? Então, uma das formas que se tem porque aí você tem modelos menores, né? Então você tem modelos que geram código, que não é o ChatGPT e tal, são modelos open source, e aí você pode treinar, né, esse modelo open source com base, por exemplo, usando uma base de dados é, de acess... ou com aplicações, templates que, né, são bem desenhados do ponto de vista de acessibilidade, né? Você constrói uma base de dados e aí você treina um modelo que ele vai ser bom especificamente para isso. Porque esse é o desafio que a gente tem desses modelos que são mais gerais, né? Eles são bons para um monte de coisa, mas não para tudo, né? E aí a gente não tem controle para ficar melhorando ele, assim, né? De uma forma específica. Tá. Bom, e pensando assim na comunidade surda, né, principalmente quem faz uso da língua brasileira de sinais, eu participei de um debate com o pessoal foi no TDC, né, a gente falando também sobre inteligência artificial, e eu achei, numa das conversas, estava perguntando o que a inteligência artificial poderia melhorar para a acessibilidade, e uma das coisas que me veio à mente, assim, nessa conversa foi vídeos, você ter uma ferramenta de tradução do áudio que está sendo transmitido do vídeo para Libras, né? Porque hoje a gente tem uma forma de detectar texto e converter com avatares para Libras, até que é o que a HandTalk faz, mas eu acho que entrar num cenário um pouco mais complexo, que é, por exemplo, uma inteligência artificial conseguir detectar e até facilitar a compreensão, né, de textos mais complexos para poder trazer isso para Libras, né, para a língua de sinais. E isso acho que ainda é um grande desafio, né, porque se a gente for pensar, o Google ainda traduz contra filé como against filé. Então, a gente ainda tem Se o próprio Google, no tradutor de português para inglês, está tendo essa dificuldade, imagina pensar em inteligência artificial com Libras. Mas pensando assim, além dessa possibilidade, você acha que a inteligência artificial ela tem como beneficiar essa população que, por exemplo, necessita de um intérprete de Libras no caso de um conteúdo audiovisual que está sendo transmitido na web? Eu acho que sim, e eu acho que é uma aplicação que vai ser possível de ser desenvolvida assim num curto e médio prazo, assim, eu nem vejo tão distante. E eu acho que vão ter vários caminhos que dá para ser feitos, né? Você colocou a ideia de um texto mais complexo, e eu acho que, por exemplo, com esses modelos de linguagem, uma das ferramentas que dá para ser utilizada é justamente trazer uma maior compreensão para o texto. Às vezes tem um texto que é muito complexo, muito longo, você pode, então, de certa forma, deixar ele mais enxuto, mais fácil de ser entendido, com o ponto específico a ser abordado, e a partir disso, por exemplo, gerar, né, o mesmo conteúdo em Libras. Eu acho que um caminho pode ser esse, né? Até porque ele pode pensar, ele pode ser treinado justamente para transformar essa linguagem
que está escrita ou que foi falada, que está mais complexa, para Libras, né, utilizando uma nova forma, não um depara, né, se é isso, é aquilo, mas de repente até adaptando o conteúdo sem perder o sentido. Pode ser uma coisa promissora de ser pesquisada e desenvolvida, com certeza. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, pensando na questão da linguagem, da gente trazer da linguagem do português para Libras. Acho que essa adequação do vocabulário, e acho que a questão da semântica, porque a forma que é se falado em português é diferente de Libras, e eu acho que esse exemplo que eu dei do Google de não conseguir ainda identificar um termo específico, ele acaba acontecendo muito por falta de semântica, né? Por falta Uhum. de compreensão da relação que eles têm, né? Eu acho que até foi no TDC, não lembro em que evento que eu fui, que eu até apresentei um exemplo que a Amanda mostrou para a gente uma vez sobre semântica, que é você digitar uma palavra solta no Google, e você pode obter uma série de respostas. Então, se você não tem um significado direcionado, você pode ter problemas de compreensão. Eu lembro que a Uhum. palavra foi Santana, né? Santana representa um bairro de São Paulo, representa um cantor, Carlos Santana, e representa um carro antigo. Então, aparecia é, resultados de compra e venda de carro, letra do cantor, mapa da região. Então, sem o significado, a gente não consegue direcionar isso. Você acha que a inteligência artificial ela consegue detectar com mais facilidade esse tipo de significado, ou ainda deve levar um tempo para poder entender melhor isso? Não, eu acho que um dos grandes avanços da IA nesse sentido é justamente a desambiguação, né? Então, é claro que se você jogar uma palavra solta assim, né? Por exemplo, Santana, tal, bom, não tem muito o que fazer, né? Mas ele consegue pegar o contexto de um diálogo anterior que estava rolando, então ele pode direcionar nesse sentido, sabe? Ah, pô, você estava falando de carro, e aí você meteu um Santana ali, então quer dizer, é muito mais provável desse Santana ser o carro do que ser o bairro, né, de São Paulo, ou de ser o cantor. Então ele auxilia nesse processo. Mas quando está dentro já de um contexto específico, essas ferramentas novas, né, elas desambiguam muito bem, assim, dificilmente elas erram. E nesse processo aí a gente consegue criar ferramentas melhores, né? E pensando no uso da IA, considerando o uso da IA para ajudar a pessoa com deficiência, pensando em dar mais autonomia para a pessoa com deficiência na navegação da web, eu poderia citar alguns exemplos, né? Talvez o uso de IA para compreender textos mais complexos, talvez um texto jurídico para que ela possa simplificar Sim. a linguagem de contratos para deixar a leitura mais simples. No que a IA poderia ajudar as pessoas com deficiência no uso da web, pensando mesmo como usuário, sei lá, algum plugin, alguma coisa que poderia surgir para beneficiar usuários com deficiência em geral. Eu acho que são várias possibilidades que eu vejo, né? Além do conteúdo em si, que a gente já acabou discutindo, também um outro que é os processos de interação, né? Eu acho que a IA ela pode facilitar porque você vai poder dar comandos mais diretos, né? E esses comandos poderão ser por voz, ou de forma escrita, ou a gente pode pensar em outras formas, e a inteligência artificial vai então agir com base nesses comandos, né? Nesse processo de interação. Se antes você tem que, por exemplo, entrar num aplicativo para fazer tal coisa, aí na tela, de repente você vai dar um comando, né? E aí o aplicativo já vai te dar a resposta, você vai conversando com ele e ele vai funcionar assim, né? Eu vejo a inteligência artificial funcionando como um grande, realmente, trazendo de novo aquela promessa dos assistentes, né? Que nunca foi muito para frente, né? Como Siri e tal, agora com uma utilidade maior, porque ela consegue entender melhor os nossos pedidos, nossos desejos, nossas preferências e também, né? Tomar uma ação a partir disso. Então, acho que vai facilitar não só nessa questão do conteúdo, mas também no processo de interação, né? Ah, legal.
E com relação a aplicativos, né, a serviços, aplicativos, você falou dos assistentes pessoais da Siri, eu lembrei de alguns produtos que já estão, pelo menos, anunciando, que começaram a anunciar, pelo menos, que vão lidar com inteligência artificial, né? O último deles foi alguns meses atrás, o aplicativo Be My Eyes, né, que é Uhum. uma rede de voluntários que descrevem imagens para pessoas cegas. Então, tem um aplicativo para uma pessoa cega que ela tira uma foto e essa foto vai para alguns voluntários que podem descrever essa foto. E aí o Be My Eyes, ele anunciou que iria começar a fazer uso de tecnologia da OpenAI. Para ajudar nessa descrição de imagens. Você conhece alguma outra iniciativa para acessibilidade que já esteja se envolvendo com inteligência artificial? Eu acho que o grande produto mesmo acaba sendo o Be My Eyes, né? Que eles fizeram uma parceria formal com a OpenAI, mas eu vejo vários outros produtos, né? Que às vezes não tem o foco específico e em usabilidade, mas que dá para ser utilizado, né? Às vezes de uma forma até bastante mais acessível. E aí você consegue desenvolver aplicações específicas dentro desse contexto. E aí um exemplo é o próprio Midjourney, né? O Midjourney acaba sendo esse serviço de inteligência artificial que gera imagens, né? Então você coloca lá, quero um castelo, dararana, e ele vai gerar a imagem para você. Só que agora eles também têm um serviço que é o de criar a descrição. Ou seja, primeiro eles funcionavam na ideia de você criar o prompt, né? Que é o texto que você descreve a imagem e ele gerava a imagem. E agora ele tem o contrário, você coloca uma imagem e ele cria o prompt, então ele descreve a imagem, né? Então dá para fazer algumas aplicações em cima disso. E eu acho que eu vejo como essas aplicações, né, começando a estar nativo em diversos outros produtos, sabe? O do seu banco, né, da sua câmera nativa do celular. Eu acho que tudo isso vai ser embutido nesses serviços porque os modelos já vão estar mais ou menos prontos e aí vai ser mais a etapa de implementação dele, sabe? E aí, obviamente, que isso vai facilitar muito o acesso e vamos dizer assim, esse uso mesmo, né, de ferramentas nesse sentido em aplicações que antes não tinham, né? Isso que você falou de descrição de imagens, eu acho muito interessante, porque uma das coisas que eu acho que é um grande desafio que a gente ainda tem para acessibilidade é a questão do contexto mesmo, né? Por exemplo, para descrever que eu tenho uma imagem que é uma foto de um carro, tudo bem, mas tudo vai depender do contexto. Se eu colocar essa foto de um carro num site de venda de veículos, eu vou ter que focar numa descrição mais detalhada, que é um carro cinza com as rodas novinhas. Se for a foto de um carro, por exemplo, num site só para poder demonstrar uma característica específica de um veículo, ela tem que ser mais específica. Você acha que essas ferramentas que estão gerando esses textos automáticos, elas podem sofrer algum input, elas podem ser alimentadas de uma forma que elas possam ser mais precisas, inclusive dependendo do contexto onde você vai colocar essa publicação, essa foto? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque conforme você vai especificando mais, a ferramenta vai se adaptando, né? E aí eu acho. Porque assim, se você pedir. Vou dar um exemplo, né? Nesse processo de criação de conteúdo. Se você pedir, eu quero uma imagem de um carro numa avenida, e pedir só isso, bom, a inteligência artificial vai entender. Um carro, ela vai pegar o carro padrão, sabe? Sei lá. E aí, possivelmente, vai ser um carro de lateral, assim e aí com uma rua atrás, assim, né? Agora, se você quiser, você pode ser mais específico, não, eu quero um carro de frente, vermelho, né? Então a posição do carro, ele tá bem de frente, vermelho, tá de noite, a luz direita, o farol direito do carro tá acesa, ela do lado esquerdo tá apagada, né? Para criar a sensação de que tá queimada a luz, né? Então ele vai gerar uma imagem que reflete aquilo que você pediu. Então, conforme você vai dando mais contexto, né, a máquina vai conseguindo tomar decisões melhores. Então, eu acho que também faz parte, eu acho que vai fazer parte, né, desse processo de interação com o usuário. E aí, uma das tarefas do usuário vai ser também
vamos dizer assim, condicionar e meio que domesticar a sua própria inteligência artificial para entender o seu contexto ali de uso. Então, o inverso de você fazer uma descrição, ela pode acontecer, né? Se você pedir para Exato. uma IA, descreva essa imagem com o objetivo de publicar num site de venda de veículos, ela pode ajudar nesse contexto de descrever E, melhor, pensando nesse contexto, né? e eu nem acho que para por aí, viu, Reinaldo? Só de descrever, assim, porque, por exemplo, esses modelos grandes de linguagem, eles estão, né, acoplando neles, é, como é que se diz, essa outra modalidade da imagem, né? Então, vai ser linguagem e imagem trabalhando junto. Então, além de descrever, você vai ter um diálogo com a imagem, sabe? Você vai poder perguntar para a inteligência artificial sobre a Legal. imagem. Ah, é um carro vermelho, tá, mas o carro vermelho ele tá com o pneu furado? Sei lá, você vai perguntar várias coisas, você vai, vamos dizer assim, interagir com a imagem a partir de um diálogo, sabe? Então é uma nova forma mesmo de interação. Isso já não é futurista, sabe? É algo que já está pronto, já tem protótipos e deve ficar melhor e melhor e melhor nos próximos meses. Nossa, Bom, eu fico imaginando essas evoluções, né? Você falou de mês a mês, imaginar que daqui a um ano que a gente pode esperar sobre inteligência artificial, né? Bom, Diogo, o nosso tempo aqui está se esgotando. Foi muito bom poder ter você aqui participando do Link para conversar desse tema tão importante e tão atual sobre acessibilidade. Muito obrigado, e aí eu deixo as últimas palavras aí para você se despedir. Não, só queria agradecer de novo o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que ser otimista, porque a inteligência artificial é uma grande ferramenta. Ela vai trazer uma série de consequências para a sociedade e consequências que não são desejáveis, mas a gente acho que vai criando salvaguardas, guarda-reios, mas a gente tem que saber aproveitar tudo que a inteligência artificial tem de bom para nos auxiliar para criar um mundo, um universo e uma web mais acessível. Maravilha. Obrigado, Diogo, e agradeço mais uma vez o pessoal da Hand Talk, do Link, pelo convite para poder participar desse painel. Espero estar ano que vem aqui de novo com vocês. Até a próxima, gente.